às vezes fazer as coisas um pouquinho mais democráticas dá um pouquinho mais de trabalho, mas nós vamos em frente. Eu peço então, agradeço a paciência de vocês em relação a essa primeira fase da nossa reunião, que é essa fase da abertura, e a gente vai entrar na segunda fase, que é a discussão que a gente considera importante fazer também, né? Na verdade, Nelson, acho que as falas que nós tivemos aqui, a fala do secretário, o Beto, a fala do secretário Felipe, das pessoas, né, a fala do Mauro, de uma certa forma elas estabeleceram um pouco um painel, né, do que você vai discutir, do que você apresenta no seu livro, né? Eu queria introduzir um pouco, só dizendo para você assim, bom, uma coisa que eu acho que é senso comum na discussão do SUS primeiro, o SUS foi um avanço, o SUS avançou. O SUS avançou porque a gente conseguiu, primeiro, né, eu considero a principal conquista do SUS, a conquista da universalidade. A saúde, que antes do SUS, ela era... Primeiro, a população brasileira era compartimentalizada em quem podia pagar, em quem tinha carteira de trabalho assinada e com isso ganhava o direito a ter uma carteira do INAMPS, e quem estava desempregado ou no emprego informal, que não tinha direito a nada. E que quando era atendido num serviço filantrópico, levava o carimbo de indigente. Porque tinha que se comprovar, o serviço filantrópico comprovar que ele estava atendendo o pobre, então ele levava o carimbo de indigente. Essa população indigente para a saúde no Brasil, ela era quase metade da população brasileira, que estava à margem do sistema de saúde, não tinha direito a nenhum acesso. Então, a primeira grande conquista do SUS é essa, né? A universalidade conseguiu trazer para dentro do sistema toda essa parte da população brasileira que estava à margem do sistema. Essa grande primeira conquista, na verdade, talvez seja a principal sustentação, digamos, política do SUS, né? Na medida em que a população hoje sabe que tem um sistema de saúde que é universal e que ela pode ser atendida. Nesse processo de avanço, nós tivemos isso, o processo da descentralização do sistema de saúde, que permite uma capilaridade muito grande para o sistema de saúde, do ponto de vista mesmo de organização das ações de saúde, né? Com isso, houve, apesar das limitações que ainda temos, mas houve um incremento da atenção primária à saúde. Então, tudo aquilo que começou, aquela ideia que começou, os 4 primeiros postos de saúde e tal, hoje, que era uma coisa contra-hegemônica, hoje é uma concepção, do ponto de vista da aceitação, do ponto de vista da inserção social. Isso hoje não é mais contra-hegemônico, né? Vocês poderão dizer que é hegemônico, mas é uma coisa que está consolidada. Só no Paraná são mais de 2.000 unidades básicas, 2.200 unidades básicas de saúde, né? E que avançou mais um pouquinho com a ideia do Programa Saúde da Família, né? Porque além de a gente conseguir a descentralização para colocar as unidades de atenção primária, de atenção básica à saúde em locais próximos da moradia das pessoas, a gente ainda conseguiu avançar um pouco mais com a concepção do Programa Saúde da Família. Aliás, fazer um registro, Sheila, o Saúde da Família, antes de começar o Saúde da Família Nacional, vocês fizeram uma experiência aqui em Londrina muito bem sucedida, né? De organizar uma equipe de saúde da família que ficava implantada em bairros e que, inclusive, o pessoal morava no próprio bairro e tinha uma concepção bem avançada, né? Mais uma vez, Londrina fazendo pioneirismo. Bom, avanços que o SUS teve. Resultado desses avanços, né? Primeiro, a gente tem um dos melhores programas nacionais de imunização, ou tinha pelo menos, né, até começar essa onda maluca de começar a claro que ainda sim, certo? Todo aquele processo da primeira vacinação grande que teve no Brasil, que resultou na revolta da vacina, criou na população, depois, como resultado da vacinação, criou uma cultura altamente positiva a favor da vacina. Então, o brasileiro é um povo que tem uma aceitação muito grande. Então, o Brasil, o maior programa de vacinação, desdobramento e consequência do SUS, a diminuição da mortalidade infantil, certo? Pô, eu lembro quando a gente começou, você tinha a mortalidade infantil no Brasil era de 120 por mil. Era 120 por mil, hoje reduziu.
Enfim, o SUS avançou, teve vários avanços, né, que a gente conquistou. Mas o SUS ainda não conseguiu estabelecer alguns avanços fundamentais, né? Apesar da universalização do atendimento, a gente ainda não tem a garantia absoluta do acesso universal para todas as pessoas. Nós temos muita dificuldade em relação a alguns níveis de atendimento. A gente tem o problema concreto, que é o problema do desfinanciamento do sistema de saúde. Então, daquilo que tinha de programação do financiamento do sistema, daquilo que inclusive estava escrito na Constituição, a gente perdeu muita coisa. E o sistema vem perdendo do ponto de vista financeiro, né? Essa discussão da universalidade, né? Quando a gente pega, o Brasil gasta hoje em torno de 9% do seu PIB com assistência à saúde. Bom, isso é comparável quase ao PIB dos Estados Unidos, se não me engano, em torno de 9% e 10%. Certo? Só que, desses 9%, 3,7%, se a minha conta não estiver enganada, que é de dinheiro público. 5,3% é dinheiro privado, dinheiro que o brasileiro está pagando do próprio bolso, ou para o plano de saúde, ou para o atendimento privado e tal. Então, que universalidade é essa e que a gente tem uma despesa tão alta do ponto de vista daquilo que a população gasta com assistência à saúde? Então, são algumas questões, Nelson, que eu estou... Algumas questões que eu estou colocando para fazer uma introdução e perguntar para você o seguinte. Bom, como é que você encara, né, os avanços e os recuos que têm acontecido no SUS? E diante desses avanços e recuos, né, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: como é que está o SUS? Né? O que você vê de perspectiva? Como é que você interpreta essa situação e como que você enfoca isso no seu livro? É isso. Bom, depois que se falou tantas coisas que se referem diretamente e muito tensamente em relação a toda a população brasileira, principalmente essa grande maioria da população que não está sendo beneficiada por um sistema público de excelência que está na nossa Constituição há 35 anos, e a grande maioria da população que esperava com a aprovação da Constituição lá em 88, está quase a ver navios até hoje, e isso apareceu em várias colocações aqui, as dificuldades que se acumularam suscitaram, então, debates como esse do tipo de hoje, não só aqui em Londrina, mas em todo o país. E os países que criaram na sociedade e no Estado a dinâmica da relação entre a sociedade e o Estado nesses países, que criaram os primeiros sistemas públicos massivamente, assim, de repercussão internacional, sem precisar mudar o regime político e econômico do país, que a primeira experiência foi lá no começo do século passado, na Primeira Guerra Mundial, que sacudiu o mundo inteiro. E a primeira experiência foi na antiga Rússia, da antiga União Soviética, que estabeleceu um sistema público muito parecido com o SUS de hoje. Mas como isso acabou, a União Soviética também acabou, isso agora no momento nem eu tenho a competência para fazer essa análise a partir desse ponto, mas a partir do ponto de após a Segunda Guerra Mundial, que já foi na metade do século passado, aí se aproxima muito mais da realidade brasileira. Por quê? Porque a partir da Segunda Guerra Mundial, a Europa arrasada, a Europa que era o continente assumido pelo mundo inteiro e auto-assumido como o top da civilização no mundo, que se deu à luz de colonizar o resto do mundo, colonizou as Américas, colonizou a Ásia, colonizou a África. Então, a Europa teve as revoluções culturais, o desenvolvimento intelectual e todos os ramos do pensamento humano, científico, filosóficos, etc. Então, a Europa, na Segunda Guerra Mundial, ela cai a PIB quase zero.
Simultaneamente, o PIB dos Estados Unidos, após a Segunda Guerra, tinha multiplicado por 7. Por coincidência ou não, se estabeleceu uma nova relação internacional a partir desse momento. E aí vem, eu estou lembrando de fatos assim, eu não tenho essa capacidade de fazer esse tipo de análise até onde deva ser feito, mas é um dado histórico que a Europa arrasada, como dona do mundo, ditando as ordens do mundo e centrando toda a riqueza do mundo, e o maior desenvolvimento de conhecimento científico e tecnológico do mundo, após a Segunda Guerra Mundial, a Europa cria os estados de bem-estar social em toda a Europa, que se derramam depois para o Canadá, vão para o Japão, para a Nova Zelândia, Austrália, etc. E que são os estados de bem-estar social para a saúde? Os estados, numa nova relação Estado-sociedade, ou sociedade-Estado, os estados assumem, em nome da sociedade e pressionados pela sociedade, os sistemas públicos chamados universalistas, saúde, educação e outros. Basicamente, saúde e educação. E que se cria esses sistemas públicos universalistas, onde o Estado, arrecadando da sociedade, como parte da arrecadação, uma parte já obrigatoriamente destinada a um sistema público de excelência para a totalidade da sociedade, não só para os pobres, para a totalidade da sociedade. E tem uma outra raiz também, eu não vou querer ficar tirando muito tempo aqui da noite de hoje, fazendo um resgate intelectual da coisa, mas é uma coisa importante de relembrar também, porque diz muito respeito ao que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Por que se cria, depois da Segunda Guerra Mundial, os estados de bem-estar social com sistemas universalistas de saúde para todos os países? A Inglaterra puxando na frente, mas com pequenas variações, todos os demais países da Europa retardaram a Península Ibérica, Portugal e Espanha, com duas grandes ditaduras do Franco e do Salazar, mas também nos anos 70 agora nivelaram por cima nos sistemas universalistas europeus. É que, no final do século atrasado, nos anos 1800, a segunda metade dos anos 1800, a humanidade conheceu a grande revolução industrial. A grande revolução industrial que puxou a grande revolução de avanço intelectual, de pesquisa científica e de conhecimento científico. Quer dizer, a grande mudança no mundo inteiro de relações de produção, dessa grande revolução industrial, substituindo o feudalismo no mundo inteiro, alimentou e pressionou um avanço científico também inigualável na farmacologia, na microbiologia, na parasitologia, na anatomia, na cirurgia, na clínica geral, que se refere à área da saúde. A natureza foi detalhada ao máximo na época, Pasteur, Koch, os grandes microbiologistas, virologistas, e se descobriu cientificamente e logo a seguir tecnicamente como controlar a maioria das doenças que dizimavam a sociedade. E essa grande revolução cultural, acompanhando a Revolução Industrial, para poder alimentar a Revolução Industrial, ela colocou para a saúde, ela colocou nas mãos da sociedade e dos dirigentes técnicas e tecnologias na área da saúde que poderiam reduzir todos os morticínios, as grandes epidemias, a quase zero. Aonde? Na atenção básica à saúde. Aí nasce a atenção básica à saúde. No começo do século passado, o famoso relatório Dawson, em inglês, Lord Dawson, em inglês, mas outras escolas de outros países europeus na época tiveram também a mesma formulação. Uma rede de unidades de saúde perto das residências, perto dos locais de trabalho, nas proximidades de facílimo acesso à população, não só médico, mas os profissionais de saúde existentes na região, para dar conta, olha, o cálculo, a estimativa de resolver ali 80% a 90% das necessidades de saúde, isso foi dado no início do século passado. A atenção básica à saúde, resolvendo 80% a 90% das necessidades de saúde, com prevenção e diagnóstico e tratamento precoce.
Só isso, não tem nenhum intelectualismo genial. De prevenção das principais doenças, com um grande avanço de conhecimento científico e tecnologias próprias na época, e diagnóstico precoce, e equipes de saúde, o papel indelegável do médico, mas com o papel crescente das demais profissões de saúde. 80% a 90%. Essa fórmula foi dada lá no século passado. Mas precisou um gap, um tempo de amadurecimento, um tempo onde as relações sociedade-Estado amadurecessem um pouco mais, democratizassem um pouco mais, onde segmentos crescentes das sociedades europeias e praticamente no mundo inteiro foram também tomando, então, conhecimento dessa possibilidade já na mão das decisões governamentais, e pressão atrás de pressão, e a grande, enorme pressão foi o final da Segunda Guerra Mundial, a Europa arrasada, a pressão das sociedades emplacou e criou seus estados de bem-estar social. Eu estou lembrando essa raiz porque a nossa proposta do SUS não foi uma criatividade, uma invenção tão genial que já estava dada no mundo inteiro e estava dando certo. A atenção básica resolvendo 80% a 90% das necessidades de saúde com equipes multiprofissionais, mas aí sim, numa proposta de estado de bem-estar social que implicaria uma remuneração pública condigna, decente, não só para os merecimentos de cidadania dos profissionais de saúde e dirigentes da área da saúde, mas também por necessidade dos direitos da população, para dar em conta da população, porque profissionais de saúde extremamente maltratados, mal preparados, mal treinados e mal estimulados para esse tipo de trabalho, a população seria a primeira a perecer. Então, eu estou lembrando esse ponto, porque quando nós criamos o SUS aqui, o Estado brasileiro criou o SUS no debate constitucional, há 34, 35 anos atrás, após a nossa ditadura daqui do Brasil, havia uma ambientação política, social e política, que pressionou para que acontecesse isso. Os anos 80 é descrito por todos os estudiosos brasileiros e internacionais. Os anos 80, para sair da ditadura, foi a maior explosão democrática da história da sociedade brasileira. Foi uma convulsão da sociedade brasileira a saída da ditadura a partir do início dos anos 80 e desembocou na Constituição, na Assembleia Nacional Constituinte. E isso também, então, indicava uma segurança que os constituintes eleitos para fazer Constituição e pressionados pela sociedade iam criar decisões que se esperava que fossem cumpridas após a Constituição. E aí tem uma outra história que vem da Constituição para cá, que não vou querer ficar tirando muito tempo de vocês, mas hoje nós podemos, assim, só para mentalizar, para figurar um tanto que o SUS avançou, quer dizer, nesses estados de bem-estar social europeus, o Canadá e outros países, em média, 20, 25 anos estavam criados, estabelecidos e irreversíveis todos os sistemas públicos universalistas, para a quase totalidade da sociedade. Não era sistema público bom para os pobres, era sistema público bom para a cidadania, classe média alta, inclusive só topos de elites é que não se atreviam a entrar como beneficiário do sistema público, mas a decisão social, os setores produtivos, todos definidos na sociedade, passavam, então, a pressionar pela excelência do sistema público, pela cobertura, pela resolutividade, a começar da atenção básica. Isso não foi, infelizmente, o que foi acontecendo no Brasil. Então, o nosso SUS hoje, eu diria que, por simbolizar em número, para ter uma ideia um pouco mais concreta, eu diria que
o SUS está dando certo hoje para muito menos que 50% da população, bem menos. Eu não chutaria 30, 40, 20, 25, mas já tem estimativas, tem gente trabalhando nesse tipo de estimativas. E o SUS foi substituído, o Estado brasileiro substituiu uma parte decisiva dos seus compromissos com o SUS, financiando não somente o SUS na saúde, mas financiando o mercado na saúde. O que não aconteceu em nenhum país europeu, nem no Canadá, nem em qualquer outro lugar que tenha sistema público. O Estado brasileiro financia o mercado de planos privados. E não financia com qualquer financiamento, não. Ao fazer a renúncia fiscal, principalmente do imposto de renda de pessoa física e jurídica, o valor desse financiamento, ao final de cada ano, é bem maior que o lucro líquido declarado legalmente pelo conjunto de todas as operadoras privadas de planos de saúde. Nós temos aí várias centenas hoje de operadoras privadas, desde as pequenininhas de planinho de saúde barato, de 200, 300 reais ao mês, até planos privados de saúde de 10 mil reais ao mês, 15 mil reais ao mês. Esse conjunto dos planos privados mais baratos ou mais caros, ele cobre a assistência à saúde por volta de 25% da população, de classe média, meados da classe média para cima, pegando um pedaço da classe média alta e a elite brasileira, dá 25%. Então, esses planos privados, obrigatoriamente, têm que declarar seu lucro líquido ao final de cada ano no Ministério da Fazenda. A renúncia fiscal do governo federal para o conjunto de todas as operadoras de planos privados tem um valor financeiro muito maior do lucro líquido declarado. Quer dizer, o governo federal financia a lucratividade da totalidade dos planos privados. Parece até um alarde, uma coisa assim meio onírica, pensar uma coisa dessa. Isso foi tirado do SUS, dinheiro era para estar no SUS. Em todos os países brasileiros e europeus está no SUS deles, no Canadá está no SUS deles, no Japão está no SUS deles. Então, só isso já é um sufoco para a gente poder achar que vai dar certo o SUS. O per capita público, quer dizer, pegar todo o dinheiro público colocado em saúde, dividido pela população brasileira, o nosso per capita público é 1/5 a 1/6 do per capita público dos países europeus, do Canadá e dos demais países que têm sistemas públicos que dão certo. Nós estamos com per capita público de 1/5 a 1/6. E por aí tem vários outros indicadores semelhantes, que só por esses indicadores não tem como a gente... Para esse per capita público ser de 1/5 a 1/6, o governo federal padronizou a marca que a parte que ele dá para o SUS é 0,7% do PIB. O conjunto dos estados, municípios e o federal põe no SUS 3,7% do PIB, 3,7% do PIB. Os países europeus, Canadá, eu tenho o sistema público dando mais certo, são 7 a 8% do PIB para esses sistemas públicos de saúde, onde, na Europa toda, Canadá, etc. O Brasil é 3,7% ao PIB. E desses 3,7% do PIB, pôde chegar nos 3,7%, com os estados e municípios subindo a contrapartida deles. Os municípios estão nisso que o Raul lembrou, e todos sabemos. Os municípios estão pondo média de 30% do orçamento municipal para a saúde, até matando os outros setores de responsabilidade municipal fora da saúde. Porque a população pressiona em cima dos municípios mesmo, e em segundo lugar, dos estados. Então, o governo federal marcou só 0,7% desses 3,7%. Então, o governo federal está matando o SUS
já financeiramente, e está pondo o dinheiro que ele tinha que pôr no SUS crescentemente nos planos privados. E esse 0,7% do PIB, que é federal, é um acerto de Estado, não é um acerto deste ou daquele governo, deste ou daquele partido. É o governo federal decidindo como Estado, pela totalidade do Estado brasileiro. Então, alguma coisa de relação sociedade-Estado que os cientistas econômicos, cientistas sociais e cientistas humanos podem encontrar mais explicação para isso do que nós. Mas acontece que o governo federal, em nome do Estado brasileiro, ele decide uma coisa contra a Constituição. Contra a Constituição. E acaba virando o SUS pobre para os pobres. Né? 75% da população não tem plano privado, nem os planos privados mais baratos, não tem como ter, e tem um SUS paupérrimo para os pobres. Então, a atenção básica, que tinha que cobrir 80% a 90% da população, e dentro desses 80% a 90%, resolver 80% a 90% das necessidades de saúde, que tem tecnologia, tem conhecimento acumulado para isso. A nossa atenção básica, com equipes desfocadas, mesmo com equipes desfocadas, hoje ela está cobrindo 60% a 65% da população, e onde metade desses 60% a 65% são equipes muito desfalcadas, muito instáveis, sem apoio material maior, com uma resolutividade muito baixa. Resolutividade essa que deveria ser 80% a 90% dos problemas da população. Como não resolve, vai tudo para a chamada média e alta complexidade, vai para as especialidades. Aí sim, onde o per capita é muito maior, é muito mais caro. E é justamente na chamada média e alta complexidade que não se pode tirar mais dinheiro, porque cada tostão que é retirado da média e alta complexidade para jogar na atenção básica, que seria uma lógica da atenção básica dar certo, vai virar omissão de socorro, crime de omissão de socorro, porque as especialidades não têm dinheiro para atender quem não pôde resolver o problema na atenção básica, vai agravar, vai para uma atenção especializada mais cara. Então, essa tensão, essa contradição, ela entrou numa estabilização. Esses números todos que eu estou dando como exemplo concreto do que está acontecendo, entrou numa estabilização. E o que falta para o SUS dar certo, o que falta para termos uma atenção básica, iniciou numa velocidade e numa competência tão grande, que foi anunciado aqui várias vezes, começou em Londrina, começou não só em Londrina, outras cidades também, cidades de porte médio, em vários outros estados, na mesma época, os municípios, que historicamente nem tinham a vocação para cuidar do sistema de saúde, os municípios médios para cima, a única vocação na saúde era pronto-socorro e nada mais. E toda a cultura do Estado brasileiro era estável, assumida como sendo responsabilidade dos Estados da União o sistema de saúde. O município era só pronto-socorro. Os municípios assumiram o sistema de saúde para valer, em todos os níveis, não só atenção básica, foram assumindo rapidamente nos anos 70 e nos anos 80. Mas o que está acontecendo, então, finalizando essa primeira constatação, é que todo o ritmo e a densidade e a competência espetacular que aconteceu ainda na ditadura. Aqui em Londrina, nós começamos na ditadura. E não só Londrina, dezenas e dezenas nos anos 70 do século passado, começaram a fazer coisas parecidas com Londrina. Londrina foi uma das que mais se destacou, mas teve coisas iguais, como Londrina, feitas um pouquinho diferente, mas com menos resultados, em dezenas de cidades, norte de Minas, Montes Claros, Caruaru, no Recife, eu me lembro, e a gente se visitava muito, trocava muita experiência naquela época, e criamos até um movimento municipal de saúde, trocando experiências que, a duras penas, os municípios, com um orçamento muito baixo, não tinha repasse federal para os municípios, nem repasse estadual, mas, a duras penas, os municípios foram dando conta. E, de repente, a história do poder brasileiro, dos 3 níveis de poder municipal,
estadual e federal, essa história muda e cria uma cultura política na sociedade e no Estado que o município é responsável pela totalidade da saúde. E a média hoje é por 30% do orçamento municipal na saúde. E os municípios nem estão abrindo mão disso, nem os vereadores, nem os prefeitos, porque isso virou um compromisso com a sociedade que, se não for por ideologia, por filosofia ou por humanismo, é pelo menos por oportunismo eleitoral. Quem mexer nisso não se reelege. Agora, isso significa, até onde o SUS avançou, até metade dos anos 90, entrou no patamar. Entrou no patamar até agora. Nós avançamos muito nessa velocidade de avanço. Na dobrada dos anos 90 para o século atual, para os anos 2000, nessa dobrada, nós já estaríamos empatados com a Europa, os países europeus, estariam empatados, se cumpríssemos a Constituição, em financiamento e modo de gastar o dinheiro. Mas, infelizmente, nós entramos no patamar já em meados dos anos 90. Não estamos aumentando quantidades nem qualidades, nem resolutividades. E o pior, o que está acontecendo não é um SUS incompleto. Antes fosse. 1000 vezes antes fosse um SUS incompleto. No lugar do SUS está construindo, não é o zero para ser preenchido. No lugar do SUS está sendo construído um outro sistema com muito dinheiro e muita mobilização, que é o sistema privado, não só dos planos privados, mas agora com uma lei que foi debatida a partir de 2012, foi aprovada em 2015, já foi citada aqui, se não me engano, ela foi assinada em 2015 ou 2016, essa lei do capital estrangeiro. Isso aí é uma coisa assim, já de um nível do sistema financeiro e não só do sistema de saúde. Porque quando o capital estrangeiro entra com o peso que ele entrou aqui no Brasil, já tem estudos feitos e estudos em andamento seríssimos que estão acontecendo pela área da economia no Brasil, principalmente os economistas especializados na área da saúde, que essas centenas de empresas de planos privados, dos mais baratos aos mais caros no Brasil, já estavam se configurando naquelas maiores, comendo uma parte das menores, que todo sistema competitivo empresarial funciona assim mesmo, e dando conta de atender os 25% que podem comprar planos de saúde, inclusive porque essas empresas são financiadas pelo governo federal também, num valor acima do lucro líquido declarado delas. Eu estou repetindo isso porque isso é de um peso decisivo no futuro do SUS. Mas, quando assina, agora em 2015, 2016, a entrada do capital estrangeiro, o capital estrangeiro monopolista de planos privados de seguro-saúde europeus já tinham batido no teto porque os sistemas públicos na Europa foram muito diminuídos, foram muito feridos nessa época do neoliberalismo do sistema financeiro, mas não foram desestruturados. É só abrir os jornais, todos nós vemos os enfermeiros do sistema nacional inglês, os enfermeiros do sistema espanhol entrando em greve e conseguindo melhor. E os enfermeiros da Inglaterra, por exemplo, mesmo fazendo a correção de valor entre o nosso real e a libra inglesa, para comparar o salário da enfermagem na Inglaterra e da enfermagem aqui no Brasil, a enfermagem lá já ganha por volta de 3 vezes, o triplo da enfermagem pública aqui no Brasil. Mesmo assim, fizeram greve porque não estavam atualizando os salários deles. Então, o sistema privado europeu, em todos os países europeus, do seguro privado, que uma parte pequena, 10%, 15% da população tem seguro privado no sistema europeu, bateu no teto. Não tinha mais como expandir. Não conseguiram desestruturar os sistemas públicos europeus, o sistema privado europeu. E nos Estados Unidos, que não tem o SUS, nos Estados Unidos não tem sistema público
com o papel que tem na Europa e nem aqui no Brasil, nos Estados Unidos também bateram no teto por causa do nível de renda da população, de poder aquisitivo, poder comprar mais e mais planos privados de saúde. Então, com a vinda do capital americano de saúde e do capital europeu de saúde, muito mais o americano do que o europeu, se instalaram aqui no Brasil. Essas centenas de empresas operadoras de planos privados no Brasil, dessas centenas, toda a hierarquização delas, as maiores, as médias, as menores, esse capital estrangeiro que vem para cá começa a comprar as maiores, não compra as menores, começa a comprar as maiores. E essas maiores começam a dobrar faturamento, e faturando tanto, que elas, por serem empresas estrangeiras entrando no Brasil, mas pela legislação internacional e dos países de origem delas, essas empresas têm uma flexibilidade de aplicar o lucro delas aonde elas quiserem no mundo inteiro. E ao aplicar essa fatura delas, onde elas quiserem no mundo inteiro, elas estão aplicando no mercado financeiro globalizado, em ativos financeiros internacionais, esvaziando os recursos financeiros do próprio mercado de saúde no Brasil. Bom, se isso já está comprovado, já está anotado, já está acontecendo no nosso país. Estão havendo estudos dos reflexos disso dentro do Brasil e dentro do SUS. E os prenúncios, não tem nada ainda batendo martelo no terminar esses estudos, mas os prenúncios são mais aterradores ainda do que já está acontecendo até hoje no SUS. Por quê? Porque o setor privado de saúde no Brasil ele tem dois lados. Um lado é o setor privado que vende serviços para o SUS. Isso foi outro acerto também que foi feito logo depois da Constituição, onde o governo federal assumiu o comando e impôs aos estados e municípios, sob ameaça dos próprios repasses federais para os estados e municípios, o governo federal tomou a iniciativa de não mais investir em unidades próprias do sistema público brasileiro, hospitais, laboratórios, até unidades básicas de saúde. Isso é coisa de Estado e município. Então, o governo federal pressionou para não construir mais hospitais públicos do SUS. E, em troca disso, comprar os serviços hospitalares, laboratoriais, de medicina especializada, comprar no mercado. É o chamado sistema privado complementar. Ele complementa dentro do SUS, que hoje está perto de 70% das internações do SUS, no Brasil todo, são feitas em hospitais privados contratados pelo SUS, perto de 70%. O inverso do que acontece na Europa, no Canadá, nesse país tem melhores sistemas públicos. Então, essa rede hospitalar e laboratorial e de clínicas especializadas que vende serviços ao SUS, que dá perto de 70%, elas quase que se superpõem com as mesmas empresas privadas de hospitais que também vendem serviços para os operadores de planos privados. Quem compra plano privado também vai internar, fazer exames especializados a ser atendido, na maior parte. Então, o sistema, a infraestrutura hospitalar, laboratorial e ambulatorial especializada do Brasil, em grande parte, na maior parte, não é a totalidade, na maior parte, ela serve dos dois lados. É contratada pelo governo, para o SUS, e é contratada pelas empresas de planos privados para atender os consumidores de planos privados. O que isso tem a ver com os estudos que estão sendo feitos agora? Quando nós, da sociedade, principalmente os 75% que dependem do SUS através das suas entidades, e nós, da classe média alta, que somos dirigentes, doutores e especializados, e abnegados a favor da população, solidários da população, pressionamos também para o governo federal por mais dinheiro no SUS, que ele retirou. Esse dinheiro cai dentro do SUS. Mas ao cair dentro do SUS, a maior chance de caminho desse dinheiro dentro do SUS é ir para a rede privada contratada, hospitalar especializada. Rede essa hoje que está cooptada
pelo capital estrangeiro que está desfinanciando o setor saúde e jogando no setor financeiro. Isso não está comprovado, mas tem o grande perigo de toda a nossa pressão para aumentar o recurso federal para o SUS, nós estamos aumentando a saída de dinheiro do setor saúde para o setor financeiro. Então, essa é uma outra artimanha estratégica, de macroestratégia, que está pegando os 35 anos do SUS. Todos os governos, todas as coligações partidárias estão fazendo essa política de Estado. Quer dizer, tem uma política de Estado atravessando todas as forças políticas dominantes, evidente, as forças políticas dominantes existentes no país, que estão chegando nesse ponto. Isso não está comprovado ainda, que brigar por mais dinheiro no SUS vai ser o caminho do sistema financeiro. Está comprovado que existe em potencial esse caminho, mas esses estudos estão em vigência até hoje. Então, eu estou levantando essa linha aqui de reflexões, porque é um outro sistema de saúde que está sendo organizado e está sendo consolidado no Brasil no lugar do SUS. Então, a universalidade foi espetacular, não tem falta de cobertura, 100% da população está coberta, mas as diretrizes pelas quais tanto lutamos, que começamos a lutar no pequeno, em Londrina e em dezenas de outros locais de municípios de liderança regional, nos anos 70, nos anos 80, até o debate constitucional, nessa velocidade, eu repito, na velocidade que nós adotamos e pressionamos pela linha dos sistemas públicos europeus do Estado do Bem-Estar Social aqui no Brasil, nós estaríamos já, no final dos anos 90, nivelados por cima. Ao contrário disso, se construiu nas entrelinhas da Constituição um outro sistema de saúde pelo governo federal, em nome do Estado brasileiro, com força de Estado. Paralelamente a isso, fora do setor saúde, aconteceu uma outra coisa, as mudanças das relações do Poder Executivo Federal com o Poder Legislativo Federal, as relações entre o Palácio do Planalto e o Senado e a Câmara, passaram a outra qualidade de relações, que também não vou entrar aqui, porque eu sou um tanto incompetente para isso. Mas essa outra qualidade de relações, ela vem acontecendo até hoje, está nos jornais até hoje. As relações do governo federal assegurar uma maioria dentro da Câmara. Isso é velho de guerra. Em todos os países no mundo que tem executivo e legislativo, tem relações do executivo tentar ter maiorias. Mas, do jeito que foi montado no Brasil, foi uma garantia total de ter um conjunto de partidos, de tendências dentro do Poder Legislativo, que o governo federal criou caminhos, e muitos desses caminhos foram legalizados pelo próprio Legislativo em leis, caminhos de financiamento com recursos federais, financiamento garantido de campanha eleitoral para reeleger a cúpula do Legislativo que vai depois apoiar o governo federal. Então, as relações clássicas no mundo inteiro de legislativo fiscalizar e, em nome da população, criar leis a favor da população e pressionar o governo federal para cumprir, essa relação foi praticamente destruída e substituída nos anos 90 e no atual século, por todas as coligações partidárias. Eu não estou pondo assim nas entrelinhas minhas nenhuma posição partidária ou partidária contra o partido ou uma coligação da coligação. E até porque existe alguma necessidade de se criar um conhecimento, que a mim não chegou até hoje esse conhecimento, mas que as ciências políticas, as ciências sociais, as ciências humanas vão ter que brindar a sociedade com esse conhecimento, que está acontecendo, porque vários tipos de associações partidárias, a gente conhece até as pessoas, o passado delas, não dá para acreditar que elas estejam apoiando coisas dessas. Mas está formado um bloco dentro do Congresso Nacional, está formado um bloco desde os anos 90 até os dias de hoje, dentro do Congresso Nacional, um bloco que garante ao governo federal, com força de Estado, a sua atuação, 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 a
o que o governo federal quiser, com a condição de que o governo federal garanta a reeleição desse bloco. É uma distorção, é uma doença institucional que está acontecendo. Eu estou refletindo alto aqui com vocês, tomando essa liberdade aqui com vocês, de levantar essa bola, porque nós, como cidadãos, eu acho que ainda estamos um pouco longe de termos perfeito conhecimento disso, nos organizarmos para interpretar isso e que setores da sociedade, de que maneira a sociedade pode se fortalecer para que essa coisa que está acontecendo aí, independente da coligação partidária, essa coisa contra as políticas públicas aprovadas na Constituição, educação, saúde e várias outras. Então, eu não ia falar isso hoje, eu fiz até uns lembretes aqui para falar muito mais do SUS. Mas eu estou pensando um pouco alto com vocês, e já vou terminando também, acho que vai tarde da noite. Eu não vim aqui para pôr as minhas ansiedades para vocês, mas eu acho que é um dever de alerta que a gente tem que colocar, que o SUS não está sendo contido no seu crescimento. Antes fosse. Agora nós temos que desconstruir um outro sistema de saúde que ficou construído debaixo das nossas barbas. Nós que idealizamos coisas tão bonitas, dentro da ditadura, conseguimos avançar mais do que na democracia. Pode uma coisa dessa? Lógico, eu sei que todos podemos saber, olhando para trás, aqueles que viveram a ditadura, por que tivemos espaço na ditadura? É porque a ditadura criou tanta tensão social nas periferias urbanas, todos vocês sabem, todos nós sabemos, que nos anos 70, a população do Brasil foi urbanizada numa única década. Isso não existe no mundo. O Brasil era rural. Ele urbanizou numa década. As periferias das cidades médias, de norte a sul, quase que dobraram a população das cidades. Londrina, Campinas, para onde eu fui depois, todas as cidades médias dobraram. Essa tensão social de periferia urbana foi insuportável para a ditadura. E a ditadura abriu um pouco os flancos para não perseguir movimentos e não impedir movimentos de oferecer algum tipo de serviço nas periferias para que essas periferias não explodissem. Isso foi fartamente comprovado, e a própria ditadura assumia isso. E saindo de Londrina, eu fui mais saído do que sair de Londrina, na época, eu fui trabalhar em Brasília a convite da Organização Pan-Americana de Saúde, num desses programas, em 10 estados do Nordeste. Eu fui até idealizando que, de repente, era uma brecha da ditadura que a gente estava explorando. Não, a ditadura estava querendo que a gente fizesse o que fomos fazer lá. Fomos distensionar a sociedade nordestina, criando redes e estimulando a criação de redes de unidades de saúde baratinhas nas periferias urbanas das principais cidades do Nordeste. E de resto, no Brasil todo. Então, o que está acontecendo agora é meio paradoxal, mas a ditadura foi mais inteligente. Ela evitou muitas intervenções militares que ela nem teria condição de intervir em tantos municípios que estavam com periferias tensas explodindo nos anos 70. Então, foi uma sabedoria da ditadura. Mas aí também a história da humanidade é dialética, né? Tem os dois lados, porque da mesma maneira que a ditadura abriu esse espaço, deu SUS. Nós somos muito além de diminuir tensão, né? A população conscientizou, se organizou nas periferias, fomos para o pau num debate social, e a Assembleia Nacional Constituinte aprovou os sistemas públicos universalistas europeus dos Estados de Bem-Estar Social. Só que o Brasil não é Europa. No dia seguinte da Assembleia Nacional Constituinte, já começou a construção de um outro sistema. Então, vai coisas. Quer dizer, o que acontece, por exemplo, diferentemente, outra coisa que nós fomos descobrir só no final dos anos 90, perceber o tamanho da coisa que estava sendo criada, né? Da cobra que estava sendo, da serpente que estava sendo criada dentro do SUS.
e passou pelas nossas barbas, eu digo, de toda a geração que eu pertencia na época, eu tinha a idade de vocês na época, e foi quando, por obra de inteligência da ditadura, já assessorada internacionalmente, né, já acabando os novos governos nos anos 90, houve um acordão de tirar a classe operária sindicalizada, trabalhadora, da luta pelo SUS. Quer dizer, houve uma oferta para centrais sindicais todas do Brasil, todas as centrais sindicais, já em 89, 80, 89, 90, já nesses 2 anos, houve um acordão onde se prometeu para as centrais sindicais planos privados financiados pelo governo federal, se a classe operária pressionasse, não o Ministério da Saúde para ter boa assistência à saúde, se a classe operária pressionasse o Ministério do Trabalho na Justiça do Trabalho, nos dissídios coletivos. Todos os dissídios coletivos salariais, a partir de 1990, todos os dissídios coletivos salariais, anuais ou bianuais, entre os segmentos dos trabalhadores formais, que são sindicalizados, todos os dissídios coletivos, o item número 1 de discussão não é o salário, é o financiamento do plano privado, que a classe operária sindicalizada tem planos privados, contratos coletivos, acordos coletivos, os famosos acordos coletivos, que lhes beneficia muito. Tudo ótimo. Ótimo para eles, que eles têm esse direito de ter boa assistência aos trabalhadores e às suas famílias. Só que, do ponto de vista de uma estratégia política maior de toda a sociedade, a classe operária no Brasil, através das suas centrais sindicais, ela simplesmente pulou fora do caminho de todas as classes operárias do Canadá, de todos os países europeus e asiáticos que têm sistemas públicos de bem-estar social, onde essas classes operárias, junto com o resto da população, pressionam, trabalham por um sistema público que atenda a todos. Então, essa distorção que está... E não adianta colocar... mas todos os conselhos municipais de saúde têm trabalhadores sindicalizados, todos os conselhos estaduais, o Conselho Nacional de Saúde tem uma bancada das centrais sindicais e das federações sindicais. Tem. Só que o pique de luta deles não é para a família deles, não é para a categoria deles. Eles são solidários, são sinceramente solidários, são importantes. Todos nós temos experiência nos conselhos de saúde, da importância e da sinceridade, da fidelidade das representações sindicais formais nos conselhos de saúde. Só que, saindo da reunião do Conselho de Saúde, eles vão para a Assembleia de classe dele, discutir no dissídio coletivo o plano privado para eles. E mais ainda, para nós que vivemos em Brasília e tivemos algum contato mais, não digo muito íntimo, mas um contato mais com os deputados, com os ministros, né, com os juízes, né, o Estado brasileiro brinda a totalidade dos poderes no Estado brasileiro com planos privados pagos com recursos públicos. Todos os deputados, todos os senadores, todos os tribunais da Justiça, todo o Ministério Público, todo o Poder Executivo de todos os ministérios tem planos privados de saúde pagos com recursos federais, inclusive para tratar de saúde no exterior, tratar suas doenças no exterior, né? Então, é o que chama a nomenclatura com K, né? Quer dizer, é um Estado que gerou e vem gerando dirigentes em todos os poderes, executivo, legislativo, Ministério Público e Judiciário, que dependem de planos privados faustosos. Não são só as centrais sindicais, quer dizer, a nomenclatura dirigente estatal. O que dá um pouquinho de menos azar para nós e para a população que depende do SUS, um pouquinho de menos de azar, é que uma boa parte desses juízes, uma boa parte desses promotores públicos, uma boa parte desses deputados e senadores são, sinceramente, a favor do SUS melhorar.
Eles não são traidores da população, mas não abrem mão dos seus planos privados, bancados pelo erário público. Então, esse é o Brasil pós-ditadura. Precisa de ditadura? Então, várias outras coisas que eu trouxe aqui para colocar para vocês. Eu já combinei com o Gilberto. Estão no meu livro, mas elas estão dispersas no livro, porque livro é livro. A lógica da sequência dos capítulos do meu livro foi uma lógica histórica do que foi acontecendo historicamente. Todas as coisas eu estou colocando no livro. Essa última coisa, a única coisa que não está no meu livro, é que aconteceu agora, de 3, 4 meses para cá, que foi as primeiras informações da entrada do capital estrangeiro de uma lei que foi votada em 2015. Em 2015. Antes da Lava Jato. Foi uma lei votada e aprovada antes da Lava Jato. Então, o estamento dirigente federal, ele assumiu compromissos dentro já de um processo da chamada globalização financeira no mundo inteiro, que é um processo extremamente exclusivo, quer dizer, exclusivo de, no mundo, nenhum país do submundo subir para o primeiro mundo, mesmo países intermediários, tipo o Brasil, que não é dos piores, não pode subir, muito menos pode se dar ao luxo de fazer um estado de bem-estar social, mesmo que ele aprove esse estado de bem-estar social na sua Constituição. Na prática, está impedido de acontecer isso. A mesma lógica foi para o sistema de ensino, que todos nós sabemos, né? São os recursos federais colocados para comprar ampliação das faculdades para o setor privado, e faz do Brasil o campeão de faculdades de péssima qualidade privadas, financiadas pelo orçamento público, do Ministério da Educação. E cria uma falsa impressão de democratização do acesso ao ensino. Quer dizer, milhares, talvez até milhões de pessoas de classes mais pobres, segmentos sociais pobres, que jamais poderiam ter condições de estudar para um vestibular, entrar numa faculdade pública boa, entra facilmente numa faculdade particular, ou tem muito mais chance de entrar numa faculdade particular, dando uma impressão de democratização do acesso ao ensino superior. O que esses formados nessas faculdades vão estar fazendo no mercado de trabalho? Que perfis profissionais eles terão para ser úteis à população com um diploma formado nessas faculdades? É uma indagação que não está sendo feita, muito menos respondida também. Então, o que está acontecendo com o SUS também está acontecendo na área da educação. Então, o meu alerta aqui, acabou se tornando o meu objetivo aqui agora, foi de levantar essa bola de que todo esse pique que foi relembrado aqui pelos meus antecessores, dos bons tempos que o Nelson está fazendo. Eu não era o Nelson pioneiro fazendo, não. A coisa mais fácil é fazer a atenção básica. Ela já foi descoberta no início do século passado. O Lord Dawson, na Inglaterra, já deu a dica para nós. Nós não inventamos nada demais. Então, bolar a atenção básica para uma população periférica e que devagar vai criando a consciência e a pressão pelo direito universal à saúde, em todos os níveis de complexidade, não só na atenção básica, isso é mais uma vontade política e um traquejo político de aglutinar ideias, forças sociais e emplacar uma Constituição. Isso não foi só coisa de Nelson, foi coisa de centenas de Nelsões e Nelsonas, que as mulheres participaram. Então, eu quero dizer que isso que aconteceu no Brasil
foi um esforço social de politização de competências que revelaram quadros dirigentes, quadros que lideraram, mas sem nenhuma complexidade intelectual maior. Estava na cara, era bom senso de como organizar um sistema de saúde, até por isso já tinha cartilha prontinha para fazer. Era só adaptar a realidades regionais, do norte, indígenas, no litoral, no centro-oeste, no sul, sem nenhum problema. O problema foi exatamente os governos federais que se instalaram a partir do final da ditadura, foram coligações acertadas com uma estratégia globalizada de como deveria ser o Brasil. E ponto. Então, acho que o desafio hoje... Agora, eu tenho mais exemplos concretos em vários ângulos de construção do SUS. E eu acho que não vou ficar lembrando, esgotando isso aqui agora. Eu até propus para o Gilberto, eu me propus hoje, isso está tudo no livro, mas está disperso no livro, porque a sequência dos assuntos no livro obedece uma lógica de livro. E eu vou fazer eu calculei que em umas 10 páginas eu faço uma síntese do que eu estou falando aqui, que desdobramentos estão dando dentro do SUS, que desafios concretos tem em cada área do SUS, desde a atenção básica até a alta complexidade. Não adianta ficar falar de boca cheia que o Brasil é campeão de transplantes de órgãos e tecidos no mundo. É muito bonito falar. Desses transplantes, quantos poderiam e deveriam não ser transplantes, porque já teria resolvido o seu problema antes? É isso que nos desafia. Nós devemos investir muito em transplante, em várias ações de média e alta complexidade. Nós queremos saber quantas dessas nós temos, por exemplo, 3 bilhões de ações de atenção básica por ano. 3 bilhões de atendimentos de atenção básica por ano. Temos 2 bilhões de média e alta complexidade, ambulatórios especializados e exames. E temos 1 bilhão do famoso SADT, Serviços de Apoio a Diagnóstico e Tratamento. Nesse 1 bilhão dos Serviços de Apoio a Diagnóstico e Tratamento é que estão concentrados todos os interesses de acumulação de capital internacional. Porque a grande tecnologia, a mais cara, a mais sofisticada, de produção de medicamentos, venda de medicamentos, produção de vacinas, de 1000 tipos de substâncias para diagnóstico e terapias especializadas, estão nesse ADT. Nesse ADT estão todos os diagnósticos de imagem, aos mais sofisticados. Que porcentagem de solicitações são simplesmente desnecessárias para alimentar esse complexo? Então, desse 3 bilhões de atenção básica, 2 bilhões de média e alta complexidade e 1 bilhão do SADT, eu queria saber dos 2 bilhões de atendimento de média e alta complexidade, que porcentagem não eram para estar lá, não eram para estar sendo atendidos, porque já teria sido resolvido na atenção básica. É uma porcentagem muito alta. Desses 2 bilhões, se tem 500 mil que foram lá encaminhados para valer pela atenção básica, e não tinha outro jeito a não ser subir para a média alta complexidade. 500 mil já está muito bom. Quer dizer, muito mais que metade é simplesmente desnecessário. Quantas mortes, quantas esperas, quantos agravamentos, quantas infelicidades estão acontecendo por causa dessa intervenção federal de construir um outro sistema que não o SUS. Então, esse drama humano, essa tragédia humana, está sendo feita. E, para terminar, que também que eu queria colocar, no acirramento de debates, aí um tom bastante complexo e bastante difícil da gente encarar, e difícil de entender também, a dissensão entre os próprios profissionais de saúde. E aí eu andando pelo SUS, em toda a trajetória do SUS a nível municipal, estadual e federal, pelo lado
da população, pelo lado dos técnicos, dos dirigentes, eu tenho para mim que as categorias dos profissionais de saúde na história do SUS, eu daria nota 10. Daria nota 10. Não, porque nessa questão do SUS, para tratar da população com esse desvario de maltratar os profissionais, que dê os concursos públicos, que dê as carreiras, que dê boa remuneração, né? E não só no setor público, não. Também a massa de profissionais de saúde, de médicos, médicas, dentistas, enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, quer dizer, todos os multiprofissionais de saúde, como é que eles são tratados também nas empresas privadas que vendem serviços ao SUS? Quando o SUS compra 65%, 70% das internações no setor privado, como é que estão sendo tratados esses profissionais do setor privado que tratam da maioria das cirurgias, das internações e do atendimento no SUS? Como é que esses milhares, dezenas de milhares de profissionais estão sendo tratados? E os profissionais que não estão nem atendendo nos serviços privados contratados pelo SUS, que é a maioria do atendimento hospitalar e ambulatorial do SUS. Os profissionais que estão trabalhando para os planos privados de saúde, estão trabalhando nos hospitais e ambulatórios de especialidades e clínicas e laboratórios contratados pelas operadoras de planos privados de saúde. É uma massa de médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras que está sendo espezinhada, sem carreira, sem direitos maiores, sem os seus empregadores estarem à altura do que a população precisa deles. E, ainda assim, esses profissionais resolveram... tenho até um número aqui que eu lembrei para não esquecer, que é um número bacana de comparar. Esses profissionais, eles conseguiram, agora na pandemia, na Covid, o número de altas hospitalares de compatriotas que tiveram Covid, o número de altas hospitalares é 17 vezes maior que o número de óbitos por Covid, com todos os tapetes que foram puxados. Então, esses profissionais tão maltratados no setor público, no setor privado contratado pelos governos e no setor privado contratado pelas operadoras privadas, é uma massa de profissionais, são os mesmos profissionais. Não são que uns são piores ou melhores do que outros, são os mesmos profissionais maltratados. Então, eles deram para a sociedade de presente altas 17 vezes maior do que o número de óbitos. E esses profissionais, já em outubro de 21, lá atrás, ainda em outubro de 21, já tinham morrido 893 médicos. Em outubro de 22, já tinham morrido de Covid 872 enfermeiras. Então, eu acho que é muito importante ver que esses profissionais, pela Covid e pelos 35 anos do SUS, são profissionais que a população só pode agradecer, apesar de todo o desastre e humilhação a que eles são submetidos, tanto pelo governo federal como pelos contratos privados desses profissionais. São jovens médicos, médicas, jovens dentistas, jovens enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, etc., que estão cuidando dessa população. Nós temos que ter todo o respeito a eles. E se tem alguma dúvida, alguma parte deles que conscientemente acaba contribuindo para dilacerar a população, para humilhar a população, é uma parte desprezível. O resto deles estão sendo humilhados com péssimas condições de trabalho e, ainda assim, estão brindando a população com coisas muito boas que estão nas diretrizes do SUS. E eu acho que nós perdemos...
Nós, os dirigentes, todos mais velhos, temos mais experiência, eu acho que nós precisamos levar em conta como reconstruir, obrigado, hein? Como reconstruir essa relação, essa relação entre os dirigentes do SUS, entre não só os dirigentes do SUS, entre os professores universitários, os dirigentes das universidades públicas, que geram os profissionais de saúde de nível superior, mas também os de nível médio. Como reconstruir essa relação que já foi tão grande, tão profícua, tão nivelada por cima nos anos 70, desde a ditadura, nos anos 80, onde foi gerado o SUS, no início dos anos 90, onde começou a construir o SUS. Que desconstrução, que ponto da desconstrução do SUS o governo federal, através dessas artimanhas de desconstruir o SUS e construir um outro sistema, criou essa situação de tensão, beligerância e maniqueísmo entre os profissionais de saúde nessa própria disputa eleitoral dos conselhos de medicina nos estados e no Conselho Federal de Medicina. São disputas fantasiosas, até nesse ponto resgatar o companheirismo entre profissionais de saúde, dirigentes de saúde e a população que nos paga. Eu já terminei, eu vou mandar essas 10 páginas que eu estou fazer o resumo de mais alguns lembretes, e passo para o Gilberto, e para vocês que estiverem interessados, é o que nos espera daqui para frente. A última coisa, que é meio existencial, eu estou com 8, 7 batidos, um atrás do outro. O que eu queria colocar da minha experiência, não precisa chegar a 8, 7 para ter experiência acumulada. Está cheio de 8, 7, ou até mais, de 80, 70, 70, que passam acumulando a vida inteira e não acumulam coisas muito boas, não. Né? Pode ter jovens que estão no processo qualitativo, que acumulam muito mais, até para benefício da população, do que muito velho que está por aí também. Não é a idade que faz sabedoria, não. É compromisso. Eu queria lembrar, então, que essa possibilidade da gente se realizar com coerência, quer dizer, se a gente mais jovem, até por ingenuidade, pega princípios de solidariedade, princípios de bem público, de direitos sociais e de Estado democrático, concretizando a realização dos direitos sociais, isso está chegando num ponto que quem começa a falar isso começa a passar por bobão, né, por mentecato, grilóide, que não percebe a realidade das coisas. E eu assisti, aí é uma coisa que os velhos podem, se estiverem bem coerentes dentro deles, os velhos podem testemunhar até mais. É o número de profissionais, no caso da luta do SUS, o número de pessoas chegando num ponto de cargos mais altos, começam a virar para o outro lado. Isso, eu assisti coisas de eu ficar quase desesperado. São pessoas que eu convivi durante algumas décadas, 10, 20, 30 anos. De repente chegou um momento que a facção partidária, o próprio partidário, ou a coligação, ou um apadrinhamento qualquer, favoreceu a subida de cargo. Então, sobe um cargo, continua coerente. Sobe outro cargo, ele faz uma força para ser coerente. Na terceira subida, isso eu assisti dezenas de vezes. Assisti dezenas de vezes dentro do SUS. E vi pessoas que me colocavam de conservador
e de carreirista, pelos cargos que eu tive, eu vi pessoas que estavam assim, me patrulhando, como eu mais moderado, sem ser muito radical, ser coisa e tal. Eu senti pessoas desse tipo, a partir de um certo cargo, irem para o outro lado. Essa própria assinatura da lei e a aprovação da lei, meio por baixo do pano, foi aprovada, da entrada do capital estrangeiro no Brasil, que é quase que uma pancada final no SUS. Conversei com pessoas que participaram disso e elas tentaram me comprar. Nem vou colocar de que jeito me comprando. Mas é uma coisa muito absurda. Então, a gente tem também que, primeiro, eu não quero fazer nenhum juízo de valor e colocar para vocês que nós temos que ser sacripantas, muito dogmáticos, a verdade e o bem acima de tudo. Não é uma religiosidade estar a favor do SUS, não é um sectarismo. Não precisamos entrar para nenhuma seita. Mas eu acho que, do jeito que os governos federais, as coligações federais, nesses 35 anos, eles alimentaram, colocaram um outro sistema de saúde no lugar do SUS. E tem o desplante de dizer, inclusive na imprensa, que são favoráveis ao SUS. Isso chegou num ponto que eu acho que não dá mais para sermos ingênuos. Nós temos que desmontar esse sistema que está aí e temos que remontar o SUS. Agora, só para finalizar, esse é um trabalho, pode ser visto assim, esse é um megalômano. Como é que vamos fazer isso? Não somos nós que vamos fazer isso, nós vamos pôr só o nosso pedaço nisso. Quem vai fazer isso são os nossos netos e bisnetos, ou mais até. Né? Quer dizer, uma proposta de relação Estado e sociedade é um projeto para gerações. Se a nossa geração, se a minha geração se iludiu, eu fui ingênuo. O debate constitucional dos anos 80, que eu participei, alguns aqui devem ter participado também, nos iludiu que, aprovada a Constituição, ela ia ser implementada, foi uma ilusão bem intencionada, mas totalmente irrealista. Totalmente irrealista. Então, nós temos que também voltar à carga e que é a democratização da informação para a sociedade. Que dê as reuniões com a sociedade que eram feitas no final da ditadura. Onde foram parar as comunidades eclesiais de base, todo o movimento de periferias, todo o próprio movimento sindical, que é o movimento de bases, que foi muito bacana para acabar com a ditadura. Então, de repente, os dirigentes desses movimentos contra a ditadura vão para o poder, vão para o Congresso Nacional, vão para o Executivo Nacional, então o povo já está lá. Não, quem está lá vão ser novos donos do povo. Então, aí nós temos que continuar, na minha visão, nós temos que continuar coerentes, brigando como se fôssemos ter a vitória daqui a um mês ou daqui a um ano. Mas sabendo que a vitória vai ser para neto, bisneto, e olhe lá se não vai ser muito mais. Porque também nessa de falar a vitória vai ser só daqui a 5 gerações, pode justificar até inconscientemente nós, então vamos relaxar um pouco, já que vai ser só daqui a 5, eu não vou me matar tanto na luta. Então a luta tem que ser como se fosse amanhã, sabendo que vai ser daqui 100 anos, 50 anos. E o SUS chega lá um dia. É isso aí. Gente, ouvir o Nelson, nosso companheiro, é sempre extraordinário. Nós ficaríamos aqui até amanhã. E ele traz reflexões que são fundamentais para a gente continuar esse debate, continuar esse diálogo. Eu acho que isso nos faz pensar. E, como ele disse, né, faz de conta que amanhã vamos continuar lutando, continuar insistindo, porque, de repente, pode acontecer. Ainda que seja para um neto ou bisneto, vale a pena continuar lutando. Então, vamos passar imediatamente, em função da hora, Gilberto, eu proponho que a gente desça para que o professor Nelson possa fazer
os autógrafos àquelas pessoas que desejarem. Muito obrigada pela presença de todos. Foi muito importante esse contato hoje. Abraço e obrigada.